Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adalberto Benhaja, CEO da BHC Sistemas, que é uma empresa de integração de projetos de segurança eletrônica, e estou aqui desafiado pelo meu amigo Luiz da NetSeg na série Profissionais de hoje para responder 5 perguntinhas que ele deixou para mim aqui. Vamos lá? A primeira, ele pergunta o que eu queria ser quando eu crescesse. Bom, desde moleque eu tinha uma vontade de ser engenheiro. Eu gostava de carros e tudo mais, então até se procurar lá na casa dos meus pais vai achar uma redação que eu escrevi quando tinha 7, 8 anos, que eu queria ser engenheiro, trabalhar numa montadora de carros e tudo mais. Depois, logo na adolescência, eu comecei a ter as primeiras experiências empreendedoras, né? Onde fazendo um negocinho ou outro ali na escola, e eu vi que eu gostava mais de vender até do que de carros. E aí, quando chegou na época de fato estudar, eu penso que eu consegui juntar as duas coisas, porque eu estudei engenharia para ser vendedor. E eu falava isso na faculdade, o pessoal até brincava comigo, mas era porque de fato a minha meta principal era ser vendedor. Mas eu queria vender coisas difíceis, coisas complexas. E aí enxerguei na engenharia a chance de dar essa bagagem de vender coisas complexas, difíceis e tudo mais, e de alguma forma linkando com o desejo de criança de ser engenheiro. Olha, ele me pergunta qual a tecnologia de segurança e insegurança que mais chamou a minha atenção até hoje. Bom, eu estou nesse segmento há quase 20 anos e muita coisa mudou. Então, a quantidade de tecnologias, novas soluções que surgiram e surgem todos os dias no segmento é muito grande. Mas, de fato, a que mais marcou foi quando eu entrei no segmento, quando a gente estava saindo da era de time-lapse e entrando no CFTV digital, né? A chance de você, do cliente, tanto você ter armazenamento de imagem em disco, né? Um disco, um HD, coisa dentro de um computador, quanto a chance do cliente acessar a imagem via internet. Isso foi muito bacana. Eu vinha do segmento de TI, então isso ajudou a eu me encantar pelo segmento de segurança, que aí somado à proteção de pessoas, empresas e tudo mais, fez de fato eu me apaixonar pelo segmento. Então assim, de todas as muitas tecnologias que o nosso segmento tem e teve ao longo desses anos, para mim essa questão de você possibilitar o cliente acessar as imagens via internet foi uma mudança de paradigma no nosso segmento, então foi certamente a que mais me encantou aí ao longo desses anos. Bom, o Luiz me pergunta aqui quais os 3 aplicativos de celular que eu não viveria sem. Bom, a gente não consegue hoje mais nem viver sem o celular, né? A gente até brinca que as pessoas saem de casa sem o marido, sem a mulher, mas sem o celular não tem como sair. E aí, tem diversos aplicativos que a gente não consegue viver sem, mas eu hoje penso que os 3 principais aí, o WhatsApp é um deles, né? Não tem como o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação ágil, veloz, cada vez mais a gente utilizando para trabalho, para fazer negócios. O Instagram é um aplicativo que até pouco tempo atrás, talvez eu enxergava ele muito mais como uma rede social para horas de lazer e tudo mais, só que se a gente olhar, ganhou uma força e uma importância nos negócios muito grande, que é a forma de você conseguir falar com o seu cliente, conseguir falar com o seu time de uma forma mais tranquila, de uma forma mais descontraída, então penso que é uma baita ferramenta. E aí, um terceiro aplicativo para mim é o Uber, por alguns fatores ali, porque dentro dele eu tenho algumas verticais que resolvem alguns problemas, desde a gente se deslocar, né, de forma rápida e tudo mais, quando às vezes é dia de rodízio e você precisa ter um veículo ali para você se deslocar de forma rápida e fácil. E o outro por conta do Uber Eats, porque eu sou uma negação na cozinha, não sei fazer absolutamente nada, então se eu não tiver um aplicativo de pedir comida, eu vou ficar sem comer, já sou magrinho, o pessoal depois vai ficar brincando comigo ainda. Então esses são os 3 aplicativos que muito difícil ficar sem eles. Bom, quais os principais desafios para vender projetos integrados de segurança no nosso país? Eu acho que tem alguns desafios que são mais clichês, que, né, a questão as dificuldades de câmbio que a gente tem, alguns equipamentos aqui chegam, né, por um valor mais pesado do que em outros países. A gente às vezes tem uma diferença de tecnologia, mas isso daí eu vou até relevar um pouco, não acho que são grandes empecilhos. Penso que o primeiro é a gente entender a qualidade dos profissionais que a gente tem no nosso segmento.
E de fato é nós mesmos. Às vezes eu sinto nós, quando dentro do segmento, quando a gente conversa, a gente não se dá conta da qualidade dos profissionais que a gente tem, do nível competente que a galera é. E aí iniciativas como do CT Segurança, aqui do Luiz da NetSeg, com esse quadro aí, né, os profissionais de hoje, são fundamentais para a gente conseguir conhecer mais os profissionais que a gente tem dentro do nosso segmento. E aí quando eu falo de a gente conhecer, para de fato a gente acreditar que a gente é bom e a gente chegar na frente do cliente mostrando que nós somos a solução de diversos problemas que o cliente tem. Então, penso que o grande desafio a partir do momento que a gente entende a nossa qualificação, a gente vai para frente do cliente mostrando e confiantes que a gente sabe o que a gente está fazendo, e aí a gente usar as técnicas possíveis e necessárias para a gente extrair do cliente o que de fato dói nele. Porque mais importante do que qual é a melhor tecnologia, qual o melhor software, qual o melhor equipamento, é a gente conseguir de fato na frente do cliente fazer aquela anamnese dele, de extrair dele de fato onde dói, onde não está resolvendo, onde ele não está sendo feliz. Depois que a gente anotou tudo isso, aí ok, a gente vai para dentro de casa junto com o pessoal de engenharia, projetos, o fabricante, os apoios do distribuidor e tudo mais, para a gente desenhar a melhor solução que vai resolver aquela dor dele. Então a gente se posicionar como realmente especialistas e extrair toda a dor do cliente. Porque feito isso, tecnologia a gente tem. E aí a gente vai apresentar a melhor solução técnica e financeira de projetos e tudo mais para resolver essa dor do cliente. Então, para mim, esse é o grande desafio que a gente precisa trabalhar para conseguir vender projetos integrados de segurança no nosso país. Última pergunta, sobre como os novos sistemas de armazenamento em nuvem beneficiam os usuários finais, os clientes corporativos e incluindo aqui nesse período de pandemia que a gente está vivendo. Eu sempre fui um defensor da nuvem, já há alguns anos a BHC sempre foi muito próxima e buscou estar próxima de startups que tinham soluções baseadas em nuvem. E eu vejo a nuvem a possibilidade que a gente tem de fazer customizações, parametrizações de forma muito rápida, a gente pivotar um projeto de forma rápida. Porque quando você não depende de infraestrutura física, né, o cabeamento, enfim, infraestrutura mesmo, você consegue ser mais ágil. E a nuvem propicia isso, né? Desde você não precisar ter servidor local, enfim, diversos outros fatores aí. Agora, a gente tem dentro da nuvem diversas características que, utilizando dentro do nosso mundo, CFTV, controle de acesso, penso que fazem muito sentido. Desde você conseguir compartilhar uma imagem, então imagine você tem um sistema de câmeras ou alguns sistemas e você precisa que uma determinada pessoa acesse apenas uma câmera só no dia de hoje. Você, de forma muito fácil, com a nuvem, você consegue compartilhar essa imagem para a pessoa acessar sem grandes complicações. A gente tem ambientes corporativos, às vezes você tem cenários onde alguns usuários precisariam acessar algumas câmeras da empresa não estando dentro da empresa. Só que aí todas as regras, políticas de TI e tudo mais que as grandes empresas têm acabam impedindo dar esse acesso para um colaborador. A nuvem possibilita você resolver isso. Você consegue, por exemplo, criar uma VPN entre a rede do cliente e a nuvem, né, e a plataforma de nuvem, enfim, o data center, e aí pela aplicação de imagens da nuvem você fazer o compartilhamento de imagem com aquele profissional que ele consiga acessar fora da empresa sem entrar dentro da rede corporativa do cliente. Então, é algo pronto, simples, que as soluções de nuvem resolvem e que a gente tem disponível. A pandemia, penso que ela acelerou todo esse processo, porque tudo que é remoto, tudo que é digital, foi resiliente na pandemia. Tudo isso resolveu realmente dores do cliente, então foi potencializado. A galera que não olhava para a nuvem, não olhava para o remoto, passou a ver que ou eu faço isso ou eu estou fora. Então a nuvem funcionou muito isso. E olhando para frente, eu vejo que a gente tem uma oportunidade gigante no nosso segmento, porque primeiro que a gente trabalha com um dos maiores captadores de dados, que é a câmera. A quantidade de dados que ela está ali captando, então quanto mais a gente conseguir fazer uso disso, com tecnologias, agora a gente falando de inteligência artificial, deep learning e tudo mais, a gente, dentro do nosso segmento, tem uma oportunidade incrível e fazer isso na nuvem eu acho que faz muito sentido, ao ponto de repente você conseguir transformar uma câmera comum numa câmera inteligente, colocando uma camada ali de inteligência nela, e a nuvem deixa isso ser feito de forma
bastante rápido, então por isso que eu acredito bastante sim e aí nem falando ainda de controle de acesso, tantas outras coisas que a gente pode usar e abusar da nuvem aí para potencializar as soluções dentro do nosso segmento. É isso, galera. Essas foram as perguntas que o Luiz da NetSeg deixou aqui nessa série Profissionais de hoje. Muito feliz e honrado de ter sido convidado e participando. Espero que vocês gostem. Um abraço, até a próxima.